Olá, meu nome é Marcelo e irei apresentar o trabalho que tem como tema modelagem de conflito, o caso da reivindicação de transporte gratuito por estudantes. Este trabalho tem como autores eu, Luiz Marcelo Santos Rocha, Francisco Ademir Lopes de Souza, Hugo Victor Silva e Ana Maria da Costa de Souza. Introdução. Bom, vamos falar um pouco sobre a teoria dos jogos. Para Lieberman e Wheeler, em 2013, a teoria dos jogos concebe o desenvolvimento de critérios lógicos para a escolha de estratégias de decisão, além de descrever e prever cenários de comportamentos decisórios por meio da utilização de modelos matemáticos para análise de situações de conflito, representando um importante método para o estudo e resolução de conflitos estratégicos. O conflito, considerado como importante objeto de estudo da teoria dos jogos, vem se tornando um excepcional instrumento de assistência à tomada de decisão, pois além de proporcionar o estudo de forma sistematizada dos decisores envolvidos, indica as suas possíveis soluções. Para conceder suporte à decisão na resolução de conflitos no cotidiano, muitas técnicas formais de modelagem foram desenvolvidas. Dentre essas, podemos destacar o The Graph Model for Conflict Resolution, GMCR, que significa Modelo Gráfico para a Resolução de Conflitos, que foi desenvolvido por Fang e Kegel, 1993. Sob esta perspectiva, foi desenvolvido um estudo sobre a teoria dos jogos e, mais especificamente, o GMCR. Na ocasião, analisamos uma situação sobre os direitos não atendidos ou não conquistados por estudantes de uma instituição de superior pública, referente ao acesso gratuito do transporte escolar, sendo esse conflito modelado com os do GMCR e técnicas da teoria dos jogos. Para tal, trabalhamos tendo como objetivo principal modelar matematicamente por meio do conceito de MCR estudado em teoria dos jogos o conflito envolvendo alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, e a Prefeitura de Canindé, referente à reivindicação do transporte escolar por parte dos estudantes. O GMCR é um modelo que ele é dividido em duas fases. A primeira é a modelagem do conflito, que é a fase de organização, no qual são determinados os jogadores, decisores, as opções, os estados e as preferências associadas aos jogadores para cada estado que o conflito pode assumir. E a segunda fase é a análise de estabilidade, onde é prevista a estabilidade de cada estado com base no pensamento ou na perspectiva de cada jogador. E por fim, os equilíbrios que se estabelecem em possíveis soluções para o conflito. Metodologia. Partimos de uma abordagem qualitativa com o método hipotético-dedutivo e as técnicas bibliográficas e documental. Na pesquisa documental, buscamos arquivos que seriam indispensáveis para o desenvolvimento do nosso estudo, como abaixo assinado dos alunos do IFCE Campus Canindé junto à Câmara de Vereadores, referente à reivindicação do transporte escolar gratuito. Ata das reuniões realizadas na Câmara de Vereadores da Prefeitura de Canindé, entre os estudantes e os parlamentares, bem como os áudios de cada sessão abordando o problema supracitado. Resultados de discussão. Para que possamos estabelecer ou modelar os estados e preferências dos decisores, consideraremos tomadores de decisão. 2. Que é o decisor A, que são os estudantes e apoiadores, e o decisor M, que são os vereadores opositores. Os decisores são os jogadores e os estados são as preferências associadas aos jogadores para cada situação que o conflito pode assumir. Os estudantes podem escolher em manifestar-se de forma ativista, que é denotado por S, ou não se manifestar, denotado por N. Vereadores podem optar em aprovar o projeto de lei denotado por T ou não aprovar, representado por D. Assim, temos apenas duas opções para cada tomador de decisão. E como o estado é estabelecido pelas combinações das opções selecionadas por cada decisor no conflito, teremos 2*2 igual a 4 combinações possíveis, ou seja, 4 estados possíveis do conflito. Aqui temos a tabela, que representa os decisores, o decisor A, decisor M, as opções e os estados possíveis no conflito. Bom, o primeiro estado, o S1, é o estado formado pelo ST, O segundo estado é o estado SD, o terceiro estado é o estado NT e o quarto estado é o estado ND. O primeiro estado, ST, em que os alunos irão se manifestar e os vereadores irão aprovar o projeto de lei. O segundo estado, que os alunos irão se manifestar e os vereadores não irão aprovar o projeto de lei. O terceiro estado, que os estudantes não irão se manifestar e os vereadores irão aprovar o projeto de lei. E o quarto estado é que os estudantes não irão se manifestar e os vereadores também não irão aprovar o projeto de lei. Bom, aqui temos a figura 1, que é o modelo de gráfico, conforme o nosso conflito em estudo, que representa os estados, via nós e arcos, do decisor A e do decisor M. Por exemplo, o decisor A ele está no estado 1, estado ST. Ele pode escolher permanecer no estado 1 ou ir para o estado 3, como também ele está no estado 2 e pode escolher ir para o estado 4, como também ele pode ficar no estado 4
e se mudar para o estado 2. Isso também acontece com o decisor M, né? Ó, que ele está no estado 1, ST, e pode mudar para o estado 2, como também ele está no estado 3 e ir para o estado 4 ou vice-versa. No transcorrer do conflito, cada decisor tenta fazer com que o conflito evolua para o estado de sua maior preferência, sendo representado pela simbologia, essa aqui, como se fosse um símbolo de maior que. Assim, em X, essa simbologia, o Y, lê-se X é preferível do que Y, ou seja, X é mais preferível do que Y. Logo, podemos inferir que as preferências dos nossos decisores A e M são: bom, para o decisor A, que são os estudantes e apoiadores, o estado mais preferível no conflito é o estado 3, o estado NT. Por que é o estado 3? Porque é o estado em que os estudantes não vão precisar se manifestar e os vereadores vão aprovar o projeto de lei para os estudantes. Vocês podem observar que para o decisor A, o estado 3 é o mais preferível, né? Ou seja, o melhor. Já para o decisor M, não é, né? Por que não é? Porque se os estudantes não irão se manifestar e eles vão aprovar o projeto de lei. Porém, tem isso. Se eles vão aprovar o projeto de lei de transporte público para os estudantes de Canindé, terão que aprovar um projeto de lei para todos os estudantes que também estudam em outros municípios, como em Fortaleza, Quixadá e Redenção. E assim o município não tem recurso suficiente para atender toda a demanda. Por isso que para o decisor M, que são os vereadores opositores, o estado 3, NT, é o menos preferível. O segundo estado mais preferível para os estudantes é o estado 1, em que os estudantes irão se manifestar e os vereadores irão aprovar o projeto de lei. O terceiro estado mais preferível é que os estudantes não irão se manifestar e os vereadores também não irão aprovar o projeto de lei. E o quarto estado, que é o pior, né? Ou seja, o menos preferível pelo decisor A, que são os estudantes, é o estado em que os estudantes irão se manifestar e os vereadores não irão aprovar o projeto de lei. Já para o decisor M, que é o estado 4, ND é o mais preferível, é o estado em que os estudantes não irão se manifestar e eles também não irão aprovar o projeto de lei. Por quê? Porque não vai ter gasto, né, para o município. E se for aprovar para um, tem que aprovar para todos. O segundo estado mais preferível é o 2, né? Em que os estudantes irão se manifestar e eles não irão aprovar o projeto de lei. Já o terceiro estado é 1, em que os estudantes irão se manifestar e eles também irão aprovar. E o terceiro estado, que é o pior, né? Ou seja, o mais ruim para o decisor M é o estado 3. O critério de Nash, que é a segunda parte, né, da modelagem. Fala que um estado é Nash estável para um decisor somente se o decisor não puder mover-se unilateralmente para um estado mais preferível. Representamos por meio do grafo a acessibilidade dos decisores A e M para que possamos analisar as possíveis mudanças de decisão no conflito. Podemos observar a figura 2, que é o gráfico de acessibilidade do decisor A, né, via nós e arcos. Sabemos aqui para o decisor A que o estado 3 é mais preferível do que o 1 e o estado 4 é mais preferível do que o 2. Já o gráfico de acessibilidade do decisor M, temos que o estado 2 é mais preferível do que o estado 1 e o estado 4 é mais preferível do que o estado 3. Para o decisor A, temos que o estado 3, NT, e o estado 4, ND, é Nash estável. Já para o decisor M, temos que o estado 2, SD, e o estado 4, ND, é Nash estável. Dessa forma, como o equilíbrio é encontrado com base nos estados que é estável para todos os decisores, o estado 4, ND, se torna o equilíbrio, ou seja, uma possível solução para o conflito. É o estado em que os estudantes não irão se manifestar e os vereadores também não irão aprovar o projeto de lei. E agora, por que isso aqui é a solução do conflito? Porque estão vendo que ele é Nash estável, ou seja, é como se fosse o equilíbrio do conflito, né? Porque tanto ele é Nash estável para o decisor A, ó, 4ND é estável para o decisor A, como o estado 4 também é estável para o decisor M. Logo, ele é o equilíbrio do nosso conflito. Ou seja, do caso da reivindicação dos estudantes, em que eles não irão se manifestar e os vereadores também não irão aprovar o projeto de lei. Por esse viés, ao aplicar o GMCR, tivemos como resultados encontrados, ou seja, a possível solução para o conflito, o equilíbrio, o estado 4, ND, em que os vereadores não aprovam o projeto de lei e os estudantes não se manifestam. Não obstante, o melhor caminho para solucionar o conflito precisaria de uma perspectiva de análise de nível micro, sob o ponto de vista de como fazer, e não somente sobre o nível macro, do que fazer. Isto posto, torna-se indispensável uma sondagem de todos os custos que o Poder Público Municipal de Canindé teria com a aprovação do projeto de lei, que beneficiaria os estudantes universitários, tendo em vista que os mesmos necessitam de um transporte gratuito de qualidade. Essas são as nossas referências e obrigado!